uma resposta irônica ao pensamento de um determinado filósofo levou a discussões bem maiores do que as pretendidas inicialmente. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Pix, a minha chave está na descrição e vambora! O burro de Buridan foi uma ironia feita ao filósofo Jean Buridan, filósofo francês do século XIV. A história do burro de Buridan diz que você tem um burro num determinado lugar e à esquerda dele existe uma quantidade, digamos, de 20 quilos de feno e à sua esquerda também há um maço de 20 quilos de feno, todos são exatamente iguais. Então, qual seria a escolha do burro? Como os dois tipos de feno são iguais, ele ficaria em dúvida entre qual daqueles que ele comeria. Então, por ficar nessa dúvida, ele acaba morrendo de fome. A gente pode ver que essa história, essa parábola, ela tem como o ponto central o conceito do livre-arbítrio, mas ela é um pouco mais antiga em mais de 1000 anos, e não se referia à questão do livre-arbítrio. O primeiro a fazer uma alusão, uma alegoria desse tipo foi Aristóteles contra o pensamento sofista. Um pensamento sofista da época do Aristóteles dizia que se a Terra era redonda, os dois lados teriam pesos iguais, então a Terra seria inerte. O Aristóteles respondeu dizendo que isso é o mesmo que você ter um ser humano num lugar, água à sua esquerda, comida à sua direita, ele não sabe qual é a sua prioridade, acaba morrendo de sede e de fome. Então, essa ideia ela começou numa questão mais sobre o funcionamento do mundo, sobre uma questão de física, mas foi ali no Buridan que surgiu essa alegoria com uma finalidade sobre livre-arbítrio, sobre a ação humana. Essa ironia sobre o pensamento do Buridan nasce de uma parte do pensamento dele sobre o livre-arbítrio, que ele afirmava que o ser humano, utilizando da sua razão, sempre vai fazer aquela escolha que seja a melhor, aquela escolha que lhe dê maiores vantagens, aquela que lhe seja benéfica. Então fizeram essa ironia com o pensamento dele. Se o ser humano sempre opta por aquilo que for melhor, como ele vai então agir se ele estiver dentro de uma situação em que as duas escolhas que ele tiver forem exatamente iguais? Ele ficaria inerte porque, pela razão, ele não conseguiria distinguir uma escolha da outra. Então, acaba virando até um certo paradoxo, né? O paradoxo do burro de Buridan, como a gente também pode definir. E essa ironia também levou alguns grandes filósofos a se debruçarem sobre essa questão. Um caso deles foi o Spinoza. Spinoza foi, digamos assim, um pouco mais sucinto, um pouco mais ligeiro na sua explicação. Ele dizia que um ser que não conseguisse fazer uma escolha dentro dessa situação não pode ser chamado de um ser que possui razão. Qualquer indivíduo dotado de razão, passando fome, iria fazer uma escolha. Então, se ele não fizesse escolha nenhuma, a única forma de você definir é que esse ser ele não possui o uso da razão. Mas a explicação mais profunda, a mais complexa, vem do Leibniz, que aí sim a gente vai ter uma definição, uma problemática maior sobre essa história. Inicialmente, a gente tem que pegar alguns dos pontos do pensamento do Leibniz. Uma é que não existe causa e consequência. Tudo aquilo que existe foi causado por algo. Então, toda vez que você tiver uma consequência B, você vai ter uma causa A que causou aquela consequência. Então, aí a gente vai ter a base para chegar
a uma definição, uma resposta para o caso do burro de Buridan. Então, pela perspectiva do Leibniz, a gente vai ter a mesma resposta, o mesmo impasse anterior. Se o ser humano for escolher através da razão, ele não vai conseguir, porque os dois elementos são iguais. E uma escolha racional, ela pressupõe que as escolhas sejam diferentes entre si. Não existe uma escolha racional que ocorra quando tudo seja igual. Se você vai numa sorveteria e tem digamos que você gosta de sorvete de limão, existem 10 sorvetes de limão iguais, não existe uma escolha racional, são todos absolutamente iguais. Qualquer um deles vai satisfazer a sua vontade. Então, não existe escolha racional quando todas as opções elas são iguais. Então, como a gente poderia ter essa causa e consequência no caso do burro? Qual seria a causa que levaria a uma outra consequência? Nesse caso, a causa não estaria envolvida com o livre-arbítrio, a causa não estaria envolvida com uma escolha, a causa aqui ela está envolvida com uma necessidade, com uma contingência. Sentir fome, precisar de alimento para sobreviver é uma contingência dos seres vivos. Então, o burro naquela situação, ele não agiria por uma escolha, ele não escolheria qual feno é melhor, qual feno é pior. Ele iria em qualquer um dos dois porque ele não precisaria fazer uma escolha. Ele precisaria apenas responder a um instinto da sua necessidade fisiológica. Então a gente acaba tendo uma discussão um pouco mais ampla sobre onde começa o livre-arbítrio e onde termina a necessidade. Se colocarmos em termos os seres humanos, a gente vai ter justamente esse conflito, ou talvez essa característica nossa, sobre até onde iria o uso do livre-arbítrio do ser humano e onde começaria a ação por causa das suas necessidades e vice-versa. O caso famoso da pessoa que rouba porque está com fome. Isso foi uma escolha de livre-arbítrio ou foi uma resposta a uma necessidade que ele possuía? Ou seja, os instintos humanos, até que ponto eles são determinantes. E assim, a gente vê como alguns grandes filósofos se debruçaram sobre algo que foi inicialmente uma ironia. E a gente chega talvez a uma outra conclusão ainda, além de todas que a gente debateu, a de que tem gente que não consegue entender ironia. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.